Bom, galera, tô aqui com o Mike Carvalho, ex-atleta da seleção brasileira. Cara, o cara ficou 15 anos na seleção brasileira. Não é para qualquer um. Para mim, um dos maiores boxeadores que eu tive o privilégio de ver lutando, cara. Mike, conta pra gente aí um pouquinho da sua história, da sua caminhada no boxe aí, como você começou. Conta pra gente aí, por favor. Eu comecei, na verdade, não tive para onde correr, né, velho? Porque minha família toda é de boxeador, então eu, na sala, todo o tempo eu tava vendo ali negócio de luva, sparring, treino de boxe, entendeu? Que a minha família aqui é muito conhecida aqui em Belém do Pará, o Patinho, o Patão, entendeu? Aí teve o Guilherme Ribeiro, o Júnior Ribeiro, Cleiton, o Arisson. Então minha família toda teve bastante, né? Guilherme. E eu não tive para onde correr, entendeu? Eu sempre foi boxe, a minha vida toda foi boxe. E eu acabei me viciando mesmo nisso. A minha mãe era contra no começo, ela não gostava, porque ninguém, a mãe que quer ver, né, o filho se batendo não quer. Tomando Porém, a minha porrada. avó, né, a minha avó que me incentivava, não, vai lá e tal, não sei o que, eu pago tua passagem. E aí, com 8 anos, eu comecei na sala da minha casa. Com 12, eu fui para academia. E aí Caraca, foi cedo. bem cedo. Por isso que eu desgastei mesmo, cara. Eu suguei mesmo no boxe. Mas aí eu Caraca. comecei, entendeu? Treinava e parava, porque eu nunca estreava por causa da minha idade. De 12 anos, 13 anos. E aí antes, era com 16 anos, começar com 16 anos até 34. O limite era 34. E aí, quando eu tinha 14 ali, treinar, parava uns 6 meses ali, depois voltava de novo, ficava fazendo aquela lutinha casada, até eu fazer a minha idade. Com 16 anos, eu estreiei no 48 quilos. Aí fui campeão no campeonato estreante, Aí no entendeu? Pará mesmo. Aqui no Pará. E daí eu fui é, subir um pouco de categoria, mas tinha meu primo com o James Dean. Tu conhecia o James Dean, Conheço né? o James Dean, grande Tinha James meu Dean também. primo disputando vaga no 51. Eu subi pro 54. Tinha altura, mas era bem magrinho. Caraca. Entendeu? Aí eu comecei a fazer eliminatória no 54 para ir pro brasileiro. Aí meu primo, com o James Dean, tinha outros, cara. Antes era muito disputada a vaga, muito disputada. Pra você viajar para o Campeonato Brasileiro, certo? Do teu país, do teu estado mesmo, era difícil, entendeu? Caraca. Não, eu imagino que na minha época, né, na época que eu lutei, você ainda podia lutar por outros estados. Antes não podia, né? Você tinha que lutar pelo seu estado, né? É. E aqui, na verdade, aqui nunca, assim, foi botando dos outros estados, entendeu? Aqui foi muito disputado, as vagas todas, entendeu? Preenchida. Agora que tá com carência de mulheres, mas a garotada aí tá disputando vaga aqui no masculino direto, entendeu? Pô, que bacana, bacana. E aí, tu começou aí, tu foi brasileiro, foi campeão, conta mais Aí, pra gente da CJ. Foi no meu primeiro, 54. meu primeiro brasileiro foi nos 54 quilos. E aí me consagrei campeão, tinha feito 17 anos, né? Fui 17 para 18, na verdade, eu fui para ir para o juvenil, porque tinha no Mundial Juvenil, aí eu fui campeão no 54 e cheguei à Aí tu já tava na seleção. seleção, não? Não, aí eu fui convocado para a seleção no 54, que eu cheguei na seleção dia, dia 6 de fevereiro de 2002. Caraca, 6 de fevereiro de 2002. Boa. Aí, pô, permaneci aí, algumas ocasiões que eu tive que subir de categoria para disputar o primeiro campeonato internacional, que foi o Jogo Sul-Americano, que eu disputei em 57 quilos, que foi no Brasil e foi em Belém do Pará, por sinal. Pô, que bacana, tava em Entendeu? casa. Pô, aí eu, feliz da vida, fui prata, perdi na final. Boa. Que já era Essa foi sua primeira, disputa essa foi sua primeira competição pela seleção. internacional. Internacional. Boa. Aí fiquei prata e voltei pelo 57. Aí depois subi para 60, disputei vaga, consegui a vaga olímpica logo prematura, que eu cheguei em 2002, 2004 já fui para os Jogos Olímpicos. Por isso que eu fiz 4 ciclos olímpicos aqui, entendeu? Caraca, tu chegou em 2002 na seleção e em 2004 você já foi para as Olimpíadas.
Já consegui a vaga ali, uma luta dura pra caramba, consegui a vaga no Brabo. Rio, fui campeão, entendeu? Aí fui para os Jogos Olímpicos ali, cara, nas Olimpíadas, assim, sempre eu chegava já ali, eu não chegava bem, parece. Eu tenho competições e competições, entendeu? Na competição o cara chega bem, parece que aquela competição é dele. Porra, o cara chega bem pra caramba pra arrastar, entendeu? Aí, aí na tua primeira Olimpíada de 2004, tu fez quantas lutas? Fiz só uma mesmo. Todas as Fez uma. Olimpíadas eu fui nas preliminares, na primeira, entendeu? Nunca tive Entendi, sorte, assim, entendi. como tu falou. Ah, perfeito, boa. Mike, e aí, uma coisa que a galera perguntou bastante ontem, cara, é, qual que é o segredo, né? Vamos colocar dessa forma, o segredo para se manter tanto tempo como atleta de alto nível, porque você não foi só atleta, você foi atleta de alto nível, atleta que representa o Brasil por 15 anos, cara. Isso é um período muito grande. E qual que é o segredo para se manter tão bem assim por tanto tempo? Essa foi uma das perguntas que eu mais recebi aqui no direct. Cara, eu sempre gostei muito do boxe. Eu amava lutar boxe, amava. Eu parei. Vou te explicar essa história aí. Eu amava lutar boxe, então tudo que a gente faz com amor, né, cara? A gente permanece ali e eu via uma saída ali em São Paulo, é, de sair daqui da mesmice do Pará, entendeu? Então preferi arriscar tudo, entendeu? Todo o tempo ali pro Campeonato Brasileiro e fui 8 vezes campeão brasileiro, cara. Uma vez que eu fiquei prata só, Porra! Cara, tu foi entendeu? 8 vezes campeão brasileiro. Em quais categorias? Você lembra todas, Mike? Eu fui na categoria de 54. No 57 eu perdi pro Carlinhos Furacão na final. Pô, grande Carlinhos Furacão também. Carlinhos era liso, é difícil demais de lutar com ele, entendeu? E aí eu fui campeão no 60, umas duas, três vezes. Fui campeão no 64 também, umas três vezes aí. Sei que totalizou nove. Em 2009 foi meu último campeonato brasileiro que eu disputei, foi em Sergipe, nos 64 quilos. Aí depois eu parei de ir pro Campeonato Brasileiro. Justamente como eu estava na seleção, então eu não vinha de lá para eliminar aqui, entendeu? E aí eu tirava a vaga de alguém aqui que poderia estar conseguindo uma bolsa atleta para se manter ali, Ah, entendeu? perfeito. 2009 eu parei de disputar Campeonato Brasileiro para, como era olímpico, para dar oportunidade para os caras daqui do Pará, entendeu? Pô, bacana, bacana essa sua consciência social também, né? Tipo, você já tava ali na frente da galera e já, tipo, não, então tá bom, pode Já, ir você. pô, já estava na seleção, então eu precisava estar vindo de lá para tá eliminando o pessoal aqui, entendeu? Ah, que Eu estava perfeito. melhor do É, país, né? Era o melhor do país. exatamente. Eu acho que foi nesse Campeonato Brasileiro, 2009, que você disputou, foi o que eu conheci você. Foi o que Foi. eu disputei brasileiro também, Sergipe. E, cara, pra mim, é o que eu sempre te falei, foi, cara, pra mim você é um dos melhores atletas que eu já vi lutar, cara. Eu tenho uma admiração grande por você justamente por isso. Por saber o atleta que você é um grande atleta, por saber a humildade que você é, porque você sempre foi muito bom atleta, sempre se manteve tranquilo, nunca debochou de ninguém, nunca brincou ali, nunca zombou de ninguém. Você é um puta atleta, cara. Sou fã. Vou continuar com as perguntas aqui que a galera mandou, Mike. A outra pergunta. Você fazia alguma coisa para prevenção de lesão, cara? Você foi um cara que não teve muita lesão, né? Rapaz, pelo tempo não, né? Mas eu tive umas lesões aí muito chatas, entendeu? Uma lesão que eu tive na mão, que foi em 2001, no Campeonato Brasileiro, foi campeão, eu tive uma lesão aqui no cinto da mão. Eu fui operar em 2013. Caraca! Então eu lutei esse tempo todo aí com a mão bichada, entendeu? Batia no cara, doía mais em mim do que nele, pode ter certeza. Eu ficava demais. Então eu não tinha, eu preferi lutar assim para mim não perder minha vaga, que tinha sempre gente na minha cola. Então se eu desse mole em algum momento, eu perdia a minha vaga, tipo, deixava Perdi a de tua disputar um vaga. campeonato importante, entendeu? Deixava de estar construindo a minha história, entendeu? Podia estar dando uma parada ali, podia prejudicar muito a minha caminhada aí nos Jogos Olímpicos também, entendeu? Ah, perfeito. Cara, conta pra mim agora, qual foi a tua luta mais difícil? Aquela que você fala, pô, essa luta foi uma das mais difíceis, que o cara me deu um puta trabalho, você já falou da luta com o Carlinhos Furacão aí. Teve uma outra luta sua,
que eu presenciei também contra, que estava no auge, cara, o David Lourenço. Foi uma baita luta que tu ganhou bem ali. Mas conta pra gente aí, qual foi a tua luta mais difícil? Uma luta muito dura, cara, que eu tive, muito dura mesmo. Eu me lembro que eu tava nos 60 quilos, lutei com aquele El Bandido, que hoje é profissional, é campeão mundial já no México. É o Caraca, Francisco Vargas. É o Bandido que é chamado assim, é o Bandido. sei quem é. Ele foi um cara, ele foi no 60, né? E eu tava no 60 ali, a gente disputamos uma semifinal. Então, se eu fosse campeão, eu trazia ele para os Jogos Olímpicos da Grécia. E aí eu ganhei dele, foi uma luta mais difícil que eu lutei na minha vida, foi com esse cara, velho. O cara Caraca, muito mas, foda, o cara todo tempo, mexicano. Francisco pô, Vargas, é o bandido. Esse cara aí se pesquisar depois, tu vai ver quem é o cara é duro. pô, boa. E aí, já teve algum momento na sua carreira, ô Mike, que você pensou em desistir? Assim, antes de você se aposentar, é lógico, mas aquele momento você falou, cara, cansei, chega. Já lutei demais, já tô bem. Teve algum momento assim? Vários. Ali, quando a gente vai para a seleção, principalmente naquela época, hoje está mais tranquilo, entendeu? Eu já fui para a seleção e fiquei 8 meses direto, cara, morando debaixo da arquibancada ali, aquele frio do caramba, naquela época de Santo André, que era foda, entendeu? Então o cara chora calado ali, entendeu? Chora Pô, quieto. e naquela época da seleção ali em Santo André, né, que eu vejo a galera contando, eu não cheguei a pegar essa época, eu sou um pouquinho mais recente. Conta pra gente como é que era a rotina ali, Mike, em Santo André, que o pessoal reclama bastante do lugar e tal. Conta mais pra gente como é a sua rotina em Santo André. Ali era o treinamento de segunda a sábado, né? Começou, era 7 da manhã. Era 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, ou 2 horas, entendeu? Dependendo do treino, do dia também. E sábado eram os sparring, entendeu? De segunda a sábado. Aí domingo a gente corria, porque para não deixar aumentar o peso, né? Tinha que manter. Tu já sabe como é esse negócio de peso, então a gente Tirar estava peso é lutando horrível, ali no, cara. no quartel-general do boxe ali, né? E aí tinha que dar o peso de tarde lá, quase na mesma hora ali. Então, ali foi fogo, cara. Continuou ali eu pensei várias vezes em desistir. No começo, né, cara? A gente com a dificuldade e tu sabe que a gente quando chega numa seleção é carne para leão, meu irmão. Todo tempo fogo ali, entendeu? Tem que É estar tempo ruim o se tempo mantendo todo, né, cara? firme. É tempo ruim. Todo dia porrada na cabeça, entendeu? Então, o cara tem que ter muita força de vontade para continuar. É difícil, cara, é difícil. Só quem É, ama tem, vai, eu, eu falo que continua. assim, cara, é um esporte que você tem que amar mesmo. Porque a gente fala agora, né, cara? Depois que eu tava com coisa de maluco. Você toma uma porrada na cabeça, troca porrada. Você fala, cara, como pode você fazer isso todo dia? E na seleção, né, cara, querendo ou não, tinha contato físico todo dia. Mesmo que não fosse sparring, não fosse Tudo. pegado, mas toda tarde, cara, era escola de combate. Que é, pô, às vezes o pau quebrava ali, você e o cara da mesma categoria. Tinha isso, entendeu? Tinha alguns também, tinha aquele meio. Tinha uma rinchazinha ali, aí, porra, sempre pegava, sempre pegava. Porra, cara, que bacana, bacana. Ô, Mike, ó, outra pergunta que eu recebi bastante aqui, cara. Quando você iniciou no boxe, né? Você foi o primeiro da família de boxeador. A pergunta que eu recebi bastante, você iniciou já pensando em ser atleta? Ou você iniciou, tipo, vou começar aqui porque acho legal e tal? Conta mais sobre Não, eu isso aí. sempre, como eu tô te falando, eu tinha meu tio que lutava, eu cresci vendo as fitas dele querendo imitar, entendeu? Meu tio, e, e ali no sparring, ali rolando o travesseiro na mão e ali fazendo com meu primo direto, entende? Tinha condição de ter um par de luva, né? Mas a gente sempre fazia tentando imitar esse meu tio, entendeu? Que era Ah, a referência aqui no boxe, cara. que legal. Qual o nome desse seu tio, Mike, pra gente colocar aqui também? Dalgívio Ribeiro, o Ah, perfeito, Patinho, Pará. perfeito. Outra pergunta aqui, Mike. Qual o maior desafio um atleta de boxe, né? Ali quando você começou, né? Qual que era o seu maior desafio quando você treinava, na época de seleção? Cara, o maior desafio é quando a gente chega numa seleção
entendeu? Como eu vou te falando, chega ali, carro para leão, começa ali pegar porrada, falando um português mais claro, né? Tá pegando porrada ali, se mantendo ali, porra. Tu vai aprendendo na dor, né? Tem duas maneiras, no amor ou na dor. Então tu vai chegando, vai aprendendo na dor ali. O mais difícil, cara, é se manter ali longe da família e nessa situação aí. Pô, pô, bacana. Só pra galera saber aqui, Mike, quando você tava na seleção, quantas vezes você ia no Pará ver a família, assim? Tinha férias? Como é que funciona? Conta pra galera aí que tá aqui. Quando tinha o campeonato alvo ali, tipo assim, estava uma preparação para os Jogos Pan-Americanos. Depois dos Jogos Pan-Americanos, jogos, voltava 15 dias, 20 dias, deu 25 dias. No, ativo, assim, eu mandava o plano de treinamento ali, estava naquela corridinha, aquela sombra. Tinha que sempre manter, né? Sempre a gente mesmo tinha que procurar estar se mantendo, porque sabia que quando voltasse das férias, era fogo de novo todo o tempo todo. Ah, boa, perfeito. Outra pergunta aqui, Mike. Pensando, né, na sua época de seleção para agora, você acha que vocês, né, pessoal mais antigo, você, Glaucério, Rafael, Everton Ribeiro, vocês preparou um terreno melhor para essa galera que está agora na seleção? Melhor que eu digo assim, mais tranquilo, com mais recurso, porque assim, na época você passou bastante perrengue, hoje você acha que está melhor, pessoal? Com certeza. Então, até hoje eu tenho uma atleta minha na seleção, que é a Manuele Luna. Começou do zero comigo aqui, 3 anos comigo aqui. Ela chegou no zero comigo aqui, 3 anos comigo aqui. Ela chegou na seleção brasileira, tá lá. Que Entendeu? Vai bacana. vir agora para o Pará, vai disputar. Entendeu? Mas a gente, cara, na seleção ali, o mais difícil é se manter. Entendeu? Você diria que chegar no topo é mais fácil do que se manter no topo? Manter. Porque chegar, tu tem aquele pico ali, tem aquele momento que tu vai ali, um exemplo, Olimpíada, passa uns 60 quilos, Olimpíada, ele pega aquele auge ali, aí depois passa a Olimpíada, já vai começando aquele novo ciclo, Jogos Sul-Americano, Jogo Pan-Americano Mundial, que é em 2 anos, e ali o difícil é se manter. E depois para chegar nos jogos, tanto é que eu fui no primeiro jogo no 60, no segundo jogo no 64, no terceiro jogo no 69, no quarto, jogos com ele no 75, quando eu quebrei o braço, entendeu? Caraca, cara. Pô, Então, é bastante tempo mesmo. Se mais manter é difícil mais que difícil, isso, né, cara, com do que chegar. certeza. Pô, bacana, bacana. Outra pergunta que eu recebi aqui, Mike. Tu falou questão de Olimpíadas, que para ti sempre foi um pouco mais difícil. Outra pergunta que chegou aqui você acha que a questão de cabeça, né, com relação à competição muda? Tipo, sei lá, hoje num Pan-Americano, tu sempre foi muito bem, né? Umas Olimpíadas, tu meio que bloqueava isso, tinha meio um bloqueio ali. Explica pra gente mais esse lance de cabeça aí. Cara, infelizmente, eu percebia que eu chegava nos pré-olímpicos muito bem ali no pico da minha preparação mesmo, e na Olimpíada eu já estava descendo. Entendeu? Que a gente tem aquele, né, aquele ciclo que a gente chega ali no topo, tem que chegar até na competição, depois da competição desce. Eu chegava na competição no pré, aí eu classificava que era praticamente o último. Então, depois do último, ali eu acho que tinha o quê? 2 meses para a Olimpíada. Aí o pessoal já tinha aquele negócio, a mídia toda, né? Uns que se separavam, não continuava aquele foco. Eu acho que foi isso que faltou para mim, entendeu? Eu acho que eu deixei cair, entendeu? Cair aquela preparação. Eu cheguei na Olimpíada não muito bem, e aí não tive um resultado legal, entendeu? Ah, No boa. pré-olímpico, arrebentei, cara. Então tu acha mesmo que começa coisa de cabeça mesmo, de se manter focado Também, o tempo todo. Ah, também, boa. cabeça. Uma pergunta bacana que eu recebi aqui agora. Você chegou a lutar com algum dos irmãos Falcão, não? Yamaguchi, Esquiva? Olha, a gente estava fazendo uma preparação que era no Pão de Açúcar. Eu lutei com Yamaguchi, entendeu? Mas não deram resultado lá. Depois eu achei que eu ganhei. Eu vi o resultado. Não, eu vi o resultado, eu ganhei ali nos 2, 3 pontos ali. E lutei com Esquiva. Tu O lutou com Esquiva eu Esquiva? lutei nos Jogos Abertos. Eu estava no 64 e o Esquiva no 69. E aí, parece que o Cristiano, não sei se o Pedro Lima já é no 64 por São José, aí eu subi por 69. Não, tu quer subir? Subo.
Aí subi e lutei. Todos os boxeadores do Brasil, em certo esquiva, eu, os que eu perdi, eu ganhei também, todos. Somente um que eu não ganhei, que foi esse esquiva, que eu não cheguei a lutar novamente com ele, porque quando eu aumentei Lutou só para uma vez. lutar, ele lutou a gente lutamos no 69. Depois ele aumentou, aí depois demorou um pouco e eu aumentei para 69. Ele ficou no 75, que ele foi medalha. Aí depois eu aumentei para 75, entendeu? Ah, perfeito. Boa, bacana, bacana, Mike. Legal. Foi uma pergunta, o pessoal perguntou aqui, como você falou que lutou no 69, 75, a galera falou, opa, será que ele lutou com algum um dos irmãos Falcãos ali? Bacana. Oxe, O pessoal sempre pergunta mesmo. E agora, Mike, como é que tá a tua vida? O que, que você tá fazendo? Conta um pouco mais para nós, desde quando você parou com o boxe até hoje aí. quando eu estava parando, já por final ali da minha carreira ali, 2014, 15 ali já indo para parar, eu já estava vendo como é que ali os treinadores se portavam, entendeu? Tava procurando aprender cada vez mais e mais e observando para eu aplicar na minha academia. Sempre tive um sonho de ter minha academia, entendeu? E Ah, eu já tinha perfeito. comprado, porém, eu ainda não estava tomando conta. E hoje eu tenho minha associação, da Associação de Luta Mike Carvalho, né? Que é essa aqui, que é atrás, bonitão aí. E tenho a minha equipe, tanto é que eu tenho atleta na seleção, tenho um que vai para o Campeonato Brasileiro agora, entendeu? E aqui, cara, eu dou minha aula 3 vezes por semana aqui, nos horários, no dia que eu não dou aula, eu tenho uma moto, roda de aplicativo também, entendeu? E, e passo fisioterapia para minha mãe, cara. Minha mãe teve 2 AVC aí, numa situação escrota aí, que Caraca, onde eu fui fazer, onde eu fui levar ela no hospital, e aí eu observei bastante os exercícios, entendeu? E pô, eu acho que eu faço bacana, eu consigo fazer isso. Aí eu comecei a consegue pesquisar, ajudar ela tudinho. bem. E hoje eu passo para minha mãe 2 vezes por semana, onde ela teve uma melhora notável, muito boa. Só não enxerga por conta do AVC, por causa do afetou a visão, entendeu? Foi aquela da cabeça mesmo. Mas ela tá tendo uma melhora notável. Cara, eu tô bem, cara. Tô muito bem. Eu acho que correria a gente sempre tá, a gente trabalha para nós, a gente precisa ir atrás do nosso sustento mesmo, entendeu? No meus corre, na aula, tudinho. Mas estou muito satisfeito porque eu estou conseguindo trabalhar com o que eu gosto, com boxe, ensinar. Uma coisa que eu ia te perguntar, depois de tanto tempo, você continua amando esse esporte? Para lutar, não. Para ensinar, sim. Em 2015, foi 2 que não classificaram para Toronto. Foi eu e Adriano, no México. A gente foi para os Jogos, pro pré-PAN no México, onde eu tinha sido campeão em cima do colombiano um mês antes, pô, no Festival Pan-Americano. Na final, fui campeão em cima do colombiano. E a gente foi pro pré-olímpico, pro pré-PAN, no México, no mesmo ano, no mês seguinte. Eu peguei de cara com o colombiano. Só que eu perdi essa luta para ele, uma luta que eu achei que eu não perdi, cara. Quando eu perco, cara, eu sou o primeiro a falar, não, ou tá ali, eu falo, pô, para quem der, tá bom, entendeu? Acho que, pô, dei meu máximo ali, o cara aí também respondeu e tal, e para quem der. Agora, quando a gente vê que a gente, pô, fomos melhor, né, cara, e, pô, a gente perde, aí uma frustração muito grande. Desde aquele momento, que muita gente não sabe disso, cara, mas desde aquele momento, 2015 para ali, acabou o boxe para mim. Eu já não sentia prazer em mais nada de Em lutar lutar. boxe. De lutar, não. Tipo assim, eu cheguei numa fase que eu parei aquele momento e, tipo assim, eu fosse lutar com o cara pior que fosse, eu tava com medo ali de acontecer o pior comigo. Com medo. Medo. Caraca, Tem uma fase, cara, eu não sei se alguém já passou por isso. Tem uma fase, essa fase eu passei, que aí eu comecei a sentir medo de lutar com todo mundo, qualquer um. aham. Eu pensava sempre no pior. Pô, se o cara me nocautear, caramba, como é que eu vou? Sabe? Sempre pensava no pior. Mesmo assim, eu continuei empurrando ali com a barriga, entendeu? Tá sem vontade antes dos jogos, entendeu? Sim. Isso que eu falo, tudo que Deus faz, né, cara? A gente escreve certo, linhas tortas, porque
Eu acho que foi para acontecer isso no meu braço, que só Deus sabia da minha cabeça. Eu não estava bacana para disputar jogos, eu estava com a Ah, vaga fora do país, mas na boa, minha boa. cabeça não estava legal. Mike, conta um pouquinho para nós aí. Essa última Olimpíada você ia participar, cara. O que aconteceu? Né? Que muita gente não sabe o que aconteceu. Você tinha vaga nessas Olimpíadas, né? Então, como a vaga era do país, tinha direito a cinco vagas, eu acho, cinco. E eu fui contemplado com uma vaga dessa, né? 75 quilos. Porém, tem os campeonatos, né? Antes para a gente se preparar, né? Aí teve o campeonato lá na Bulgária, no final de janeiro para fevereiro. No dia 3 de fevereiro, eu fui subir ao ringue para lutar lá. E aí, eu lutando com o cara da Noruega, e aí eu ganhei o primeiro, o segundo embaçou, aí o terceiro tive de me expor e, né, tentar levar ali para estar continuando a preparação ali, para fazer pelo menos 4 lutas, que era assim, 4 lutas ali, o certo. E aí eu fui para tudo ou nada ali e veio para cima mesmo, que ele estava embaçada a luta, né? Tava 1-1 ali. E aí eu meti um direto quando eu cruzei mesmo com tudo mesmo, que é pra ou pegasse, ou vai ou racha mesmo, e rachou meu braço. Pegou, entendeu? Ele passou com a cabeça, bateu o antebraço na cabeça dele aqui, quebrou meu braço. E aí na Caraca! hora ele Aí desabou na hora no parou. sono, Putz, entendeu? cara, e eu falo que assim, eu por te acompanhar há muito tempo, né, cara? Eu falo que pra mim era a Olimpíada que estava mais preparado para ir. Pra mim foi uma pena mesmo saber ter recebido essa notícia na época, né? Eu falei, cara, pra mim o Mike era chance de medalha, certeza, certeza. Porque, tipo, eu acho que tu tava no auge ali, eu tinha visto algumas lutas tuas já, né? A gente acompanhava ele na seleção. Eu falei, cara, esse ano é do Mike. Pra mim foi uma pena mesmo. Mike, vamos lá. Pra finalizar aqui, a gente tá acabando já. Outra pergunta que tem aqui, ó. Quais dicas para se manter ativo? Mesmo no dia que você tá, tipo, pô, até aquele dia que você tá cansado, cara. Você fala, pô, treino às 7 horas da manhã, tinha, sei lá, um dia que você fala, pô, tô cansado, hoje não vai, não quero, não tô afim. Como você se mantém motivado nesses dias, né? Que parece Cara, que nada dá certo. todo dia você tá fazendo uma atividade mesmo que seja leve. Como eu te falei, na seleção é de domingo a domingo, cara. Porém, tu não é trabalhar, não era treino de manhã e de tarde, pá. Sábado sparring, no domingo dava aquela corridinha bacana ativa. E depois ficava ali matutando como é que eu ia começar a semana, como é que ia ser o sparring, E a gente tem que sempre buscar evolução, né, cara? Sempre pensando no próximo passo ali, pô, amanhã, pô, vou lutar aquele tem um certo campeonato, tem que preparar bem, tem que sempre ter o foco ali de uma vez de cada. Claro, tem jogos sul-americanos, tem jogos, sempre pensando no foco, entendeu? Para tipo, continuar na caminhada ali duro, entendeu? Boa, a sua motivação então é sempre pensar na próxima luta, no próximo ciclo Em olímpico. si, sempre pensar no próximo campeonato importante, forte, e ali é de uma vez de cada, né? Tipo, daqui a um mês tinha ali um campeonato de Vida das Estrelas. Mais ali na frente já tinha um jogo sul-americano. Então, uma vez de cada, você tem que manter aquele foco, Ah, entendeu? perfeito. E você permanece ali no sonho, né? Boa. Outra pergunta: qual a sua maior lição, né, que você leva para a vida por ser ex-atleta? Sua maior lição de vida que o boxe te deu? Aqui, cara, eu, graças a Deus, eu consegui muitos amigos no boxe. Porém, quando a gente, a partir do momento que a gente entra na seleção, a gente traz várias pessoas que a gente pensa que é amigos, mas não é, que tá torcendo pela tua derrota e tu vê que muda contigo, entendeu? Ainda mais eu que fiquei tanto tempo lá, então vi muita gente ali sair, muita gente entrar, muita gente falar comigo, muita gente me tratar diferente, entendeu? É, cultivar, entendeu? As amizades verdadeiras, cara, porque é muito difícil uma amizade verdadeira, principalmente na modalidade, na própria modalidade. Deu tanto do boxe, dentro do judô, tem toda a modalidade, sempre dando da nossa modalidade. Infelizmente, cara, tem pessoas más,
Um esporte, esse esporte é muito duro, cara, muito forte, muito duro, para a pessoa estar permanecendo ali, mas a gente tem que dar valor em quem dá a gente, cara, porque pessoas para fazer o mal tem inúmeras, para ajudar é pouca. Então, esse é para ajudar, que tu pode contar, pô, esse aqui é meu amigo, assim, meu irmão, cultiva ele aí, entendeu, cara? Que permaneça na tua vida, porque é muito difícil uma amizade verdadeira hoje. Pô, boa, perfeito. Uma lição boa, né, Entendeu? que você aprendeu ali com boxe. Outra coisa, outra pergunta aqui pra gente finalizar. Qual a sua mensagem pro pessoal que quer seguir como atleta? Uma galera, principalmente para seus meninos hoje, né? Você tem bastante gente aí. O que você fala para os meninos hoje para incentivar eles a se manter como atleta? Porque, como tu disse, né? Eu sempre No começo é falo difícil pra caramba, cara. sim, eu sempre falo para meus atletas, olha, galera, dê o seu máximo no treino, principalmente na luta, mas dê seu máximo sempre no treino. Você tem uma hora, aqui eu passar uma hora aqui, entendeu? O outro, a parte física eu deixo mais livre. Você tem uma hora do seu dia para treinar, dê seu máximo, nos máximos ali, como se fosse o último treino. Porque se você treinar todo o tempo duro, forte, você pode ser o ruim que for, mas você vai conseguir chegar, porque você está fazendo por onde, entendeu? Então, sempre dê seu máximo nas lutas, nos treinos, aquele momento ali, esquece celular, esquece pô, de estar aí batendo foto, selfie, vídeo, não. Faça seu treino concentrado, acaba seu treino. Eu sempre fui assim, cara, eu sempre fui assim. E graças a Deus deu muito certo. É o que eu passo hoje, uma mensagem para meus atletas, e estou passando para essa galera que está chegando nova aí. Foco total no treinamento, nas lutas. Depois que passar o treino, a hora do treino, vocês fazem o que brinca, faz o que puder fazer ali, quiser fazer, mas na hora do treino é sério. Perfeito. Então, para tu, o esforço vence o talento, ou não? Com certeza, com certeza. Perfeito. Tem que treinar. Eu percebi isso muito. Até quando eu estava começando a parar ali, que eu não estava treinando, então já estava sendo passado, por quê? Porque eu não tinha mais como eu estou te falando, aquela vontade toda de treinar boxe. Eu já estava já no limite. Então eu fui percebendo isso, a gente tem que estar todo o tempo ali no máximo para você ser o melhor. Se você quiser ser ali meia boca, você não dá seu máximo, fica ali, não, estou confortável. Tem que sair da zona de conforto sempre, tem que sair. Boa. Mike, última pergunta aqui, cara, só para não ficar muito grande aqui. Vamos lá. Olhando hoje, né, para tudo que tu conseguiu, para tudo que tu conquistou, se você pudesse voltar no tempo e conversar com aquele Mike de 12 anos de idade, o que tu falaria para ele? Faria tudo de novo. Nada, nada. Eu gostei da minha carreira, infelizmente não tive uma medalha olímpica como eu queria. Eu faltou alguma coisa ali, mas como eu estou te falando, é a vida, é aprendizado que a gente tem, entendeu, cara? Se eu podia estar numa vida muito melhor hoje com uma medalha olímpica, entendeu? Mas não tive, eu agradeço e faria tudo de novo, tudo. Foi muito Perfeito. maravilhosa a minha passagem na seleção, no boxe, hoje como treinador, mas como atleta, foi maravilhoso. Eu faria tudo de novo, cara. Perfeito, Mike. Cara, obrigado mesmo. Valeu, cara. Sucesso aí Obrigado, na academia. amigo. E, Sucesso para cara, você quando eu aí. for no Pará, vamos marcar de se encontrar, tomar um açaí. Com certeza, pode chegar aqui que é tudo nosso. Fechou, Valeu, meu Mike. irmão. Obrigado, hein, cara. Tamo junto. Obrigado. Valeu, Mike.